Imagine uma caminhada pelo maior glaciar da Europa. O Parque Nacional Jostedalsbreen, na Noruega, abriga o impressionante glaciar Jostedalsbreen, que cobre mais de 1.200 km². Este enorme glaciar não é apenas o maior da Europa, mas também oferece aos visitantes paisagens deslumbrantes de gelo e neve, tornando-se um destino popular para o turismo de aventura. Pessoas de todo o mundo vêm aqui para fazer caminhadas, acampar e explorar o ambiente único criado pelas extensões glaciais. As paisagens dramáticas do parque incluem fendas azuis profundas, picos altos e vales verdes repletos de vida selvagem diversificada. Além das vistas impressionantes, essa região permite vislumbrar os fascinantes processos de movimento dos glaciares e as mudanças climáticas. Não importa se você é um alpinista experiente ou uma família em busca de aventura, Jostedalsbreen oferece experiências inesquecíveis e belezas naturais que não podem ser perdidas. Acredite ou não, mas o cérebro das mulheres envelhece mais devagar que o dos homens. Estudos recentes mostram um fato interessante sobre o envelhecimento. O cérebro das mulheres parece cerca de 3 anos mais jovem que o dos homens, quando comparamos pessoas da mesma idade. Essa diferença curiosa está relacionada à forma como nossos cérebros processam energia. Embora tanto homens quanto mulheres passem por mudanças nas habilidades cognitivas com a idade, essas mudanças ocorrem em ritmos diferentes. Influências hormonais, especialmente o estrogênio, desempenham um papel nesse processo de envelhecimento mais lento. O estrogênio ajuda a manter a conexão e a comunicação entre as células do cérebro, o que pode ajudar a preservar as funções cognitivas das mulheres por mais tempo. O cérebro é incrivelmente adaptável, e esses fatores biológicos destacam a complexa interação entre gênero e envelhecimento. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre o envelhecimento, lembre-se de que o cérebro guarda segredos que desafiam nossas ideias tradicionais. Não é surpreendente como nossos corpos são complexos. Incrível, mas é verdade. As albatrozes negras vivem em todo o mundo. Essas aves marinhas surpreendentes realizam uma das migrações mais longas entre todas as espécies de pássaros. Após se reproduzirem em colônias ativas no hemisfério sul, elas partem para o norte, percorrendo milhares de milhas até a parte norte do Oceano Pacífico. Imagine uma ave voando da Nova Zelândia até o Alasca. Essas aves notáveis dependem das correntes oceânicas e dos ventos para ajudá-las em sua jornada, mostrando o perfeito design da natureza para viagens. Durante o percurso, elas podem passar meses no mar, confiando em suas impressionantes habilidades de encontrar alimento a grandes distâncias. Cientistas até rastrearam seus movimentos com dispositivos GPS, revelando informações interessantes sobre suas rotas e comportamentos. Todo ano, esses viajantes persistentes embarcam nessa aventura épica, lembrando-nos de quão interconectados são os ecossistemas do nosso planeta, o que motiva essas aves a percorrerem distâncias tão incríveis. Você já olhou para cima e se perguntou por que as nuvens não caem? Tudo se deve à força de sustentação do ar ao redor. Quando o ar quente sobe, ele cria uma corrente ascendente que ajuda as nuvens a permanecer na atmosfera. Isso acontece porque o ar quente é mais leve que o ar frio. Ao subir, ele contrabalança a gravidade, ajudando as nuvens. Curiosamente, embora as nuvens pareçam fofas e macias, na verdade, elas contêm muita água. Entender como as nuvens ficam no ar nos ajuda a compreender melhor o clima ao nosso redor. A interação dessas correntes de ar quente ascendentes e o peso das gotículas de água nas nuvens afetam tudo, desde dias ensolarados até tempestades. Então, da próxima vez que você olhar para uma nuvem, lembre-se de que ela não está apenas flutuando, ela está dançando com as correntes de ar em um incrível balé atmosférico. E se eu te contar sobre as incríveis casas nas árvores da tribo Curauai? A tribo Curauai, na Papua Nova Guiné, constrói casas impressionantes nas árvores, que chegam a 42 metros de altura. Essas construções incríveis não apenas impressionam pela engenharia, mas também têm um significado mais profundo. A tribo constrói suas casas altas nas árvores para evitar encontros com espíritos malignos, que, segundo suas crenças, habitam mais perto do chão. Essa fascinante mistura de espiritualidade e arquitetura destaca a cultura única dos Curauai e sua conexão com a natureza. Vivendo acima do solo da floresta, eles não só desfrutam de vistas deslumbrantes, mas também se protegem de ameaças potenciais abaixo. Cada casa na árvore reflete a habilidade da tribo e sua compreensão do mundo ao seu redor.
tornando esses edifícios não apenas abrigo, mas um testemunho de seu rico legado e crenças. É interessante como essas casas nas árvores são feitas. Você pode se surpreender. Insetos moídos na sua comida? Você pode não saber, mas alguns produtos que contêm carmim, um corante vermelho natural ou extrato de pimenta vermelha, na verdade incluem insetos moídos. O carmim é um corante vermelho vibrante feito de insetos cochonilha, que são coletados, secos e processados. Esse corante natural é comum em doces, iogurtes e cosméticos. Embora seja uma alternativa natural aos corantes artificiais, muitas pessoas não conhecem sua origem inseto. Se você segue uma dieta vegana ou vegetariana, é importante ler os rótulos com atenção, pois até mesmo pequenas quantidades podem estar na sua comida ou cosméticos. Muitos fabricantes de alimentos estão agora buscando alternativas ao carmim, considerando a crescente conscientização sobre esses ingredientes ocultos. Então, da próxima vez que você pegar um doce vermelho brilhante, vale a pena conferir o que realmente está dentro. Já pensou por que o sono é crucial para o seu cérebro? Quando nos acomodamos para uma boa noite de sono, nossos cérebros iniciam uma jornada incrível de autocura e desintoxicação. Esse processo, conhecido como autofagia, envolve a remoção de células danificadas e toxinas prejudiciais, garantindo que nosso cérebro funcione da melhor forma. Assim como mantemos nossas casas para que sejam habitáveis, nossos cérebros precisam de uma limpeza noturna para se manterem afiados e eficientes. No entanto, se você economiza no sono, esse processo essencial de limpeza não funciona tão bem, levando ao que muitos chamam de névoa mental. Essa confusão mental pode tornar a concentração ou a lembrança de informações uma tarefa difícil. Imagine acordar e sentir que sua mente está atolada em lama e detritos. Portanto, priorizar um sono de qualidade é vital. Ele não só revitaliza seu corpo físico, mas também prepara sua mente para os desafios que virão. Ao se deitar e adormecer, lembre-se de que você está dando ao seu cérebro a oportunidade inestimável de se limpar e recarregar, melhorando sua clareza e função cognitiva para um dia produtivo. É verdade que não podemos ver o movimento? A kinetopsia é um distúrbio neurológico interessante, mas raro, que afeta a percepção do movimento em algumas pessoas. Imagine que você está andando por uma cidade movimentada, mas em vez de ver o movimento fluido de carros e pedestres, tudo parece uma série de imagens paradas ou cenas congeladas. Essa condição pode tornar tarefas diárias incrivelmente difíceis, pois atividades simples como atravessar a rua ou assistir a um jogo de esportes se tornam confusas. Pessoas com a kinetopsia podem sentir que vivem em um mundo onde o tempo parou, dificultando a interação com o ambiente. O distúrbio pode ocorrer devido a danos em áreas específicas do cérebro responsáveis pelo processamento do movimento. Embora seja um fenômeno bastante raro, entender a kinetopsia nos ajuda a apreciar a complexidade do nosso cérebro e o quanto dependemos do movimento em nossas vidas. Como é viver em um mundo sem movimento? Essa condição nos faz refletir sobre a importância da percepção e como nossos sentidos moldam nossa experiência. Você já se perguntou por que as belugas cantam? Esses incríveis mamíferos marinhos são conhecidos como canários do mar, por causa de seus sons únicos e expressivos. As belugas têm habilidades vocais impressionantes, que incluem estalos, assobios e até melodias complexas. Seus sons podem se espalhar por longas distâncias debaixo d'água, tornando-as uma das espécies mais comunicativas do oceano. O alcance vocal das belugas as ajuda a se comunicar, se orientar em ambientes gelados e até expressar emoções. Na verdade, pesquisadores acreditam que essas vocalizações desempenham um papel crucial na conexão social entre grupos. Mas não é apenas conversa. Esses sons também podem funcionar como ferramentas de ecolocalização, ajudando as belugas a encontrar comida e evitar obstáculos em seus habitats frios do Ártico e Subártico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas criaturas encantadoras, lembre-se de que suas canções não são apenas barulho, elas são essenciais para sua sobrevivência e estrutura social. Não é incrível como esses sons conectam o mundo subaquático? Imagine que você tem 1 milhão de gigabytes nas mãos. Isso é uma quantidade incrível de dados, equivalente a 2 petabytes. Para você ter uma ideia, um filme padrão ocupa cerca de 2 gigabytes de espaço. Isso significa que você poderia armazenar aproximadamente 500 mil filmes em apenas 2 petabytes. Hoje, nosso mundo digital gera volumes enormes de informações,
desde postagens em redes sociais até vídeos em alta definição. E é por isso que as soluções modernas de armazenamento de dados são tão importantes. As empresas utilizam tecnologias como armazenamento em nuvem e grandes data centers para gerenciar esse espaço digital em constante crescimento. A cada ano, nossa capacidade de armazenar e acessar dados continua a aumentar, permitindo que guardemos memórias, arquivos de trabalho e entretenimento à mão. Então, da próxima vez que você enviar uma foto ou baixar um filme, lembre-se da imensa quantidade de dados que torna isso possível. Não é incrível o quanto avançamos na tecnologia de armazenamento de dados? Você já se perguntou como a síndrome de Guillain-Barré afeta o corpo? Essa doença rara pode mudar a vida drasticamente, pois ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os nervos, levando à paralisia que pode afetar todo o corpo. Muitas vezes é desencadeada por infecções virais, como gripe ou até Covid-19. E o início da síndrome de Guillain-Barré pode surpreender muitas pessoas. Os sintomas podem começar com fraqueza ou formigamento nas pernas, que podem progredir rapidamente e causar sérios problemas de mobilidade. Apesar das consequências graves, a causa exata dessa síndrome ainda é um mistério, o que deixa os pesquisadores perplexos. Algumas pessoas se recuperam completamente, enquanto outras podem enfrentar dificuldades a longo prazo. A conscientização é importante, pois o diagnóstico e tratamento precoces podem melhorar significativamente os resultados. Portanto, se você sentir fraqueza súbita após uma infecção, não hesite em procurar um médico. Compreender como o sistema imunológico pode atacar erroneamente os nervos nos lembra das complexidades do nosso corpo e da necessidade de continuar a pesquisa sobre essas condições complicadas. Orduz é realmente uma cidade fantasma? Localizada na região autônoma da Mongólia Interior, na China, Orduz é um projeto ambicioso de desenvolvimento urbano que exibe arquitetura moderna e planejamento. A cidade foi projetada para abrigar uma população ativa, com casas modernas e infraestrutura desenvolvida. Surpreendentemente, apesar desses grandes planos, muitos edifícios permanecem vazios, criando uma paisagem repleta de prédios desocupados. Esse fenômeno fez de Orduz uma das maiores cidades fantasmas do mundo. É interessante refletir sobre como isso aconteceu. Um rápido desenvolvimento, combinado com a falta de moradores dispostos a se mudar. Como resultado, o que deveria ser uma metrópole movimentada se tornou um silencioso monumento às realidades do planejamento urbano. Os visitantes podem explorar esse local fascinante, observando o contraste entre a arquitetura impressionante e as ruas vazias. Que lições outras cidades podem aprender da história ambiciosa, mas cautelosa, de Orduz sobre a vida moderna? É difícil de acreditar, mas a Noruega realmente ama a televisão lenta. O primeiro grande reality show na Noruega foi algo inusitado, uma transmissão hipnotizante de 7 horas de uma viagem pela linha de Bergen. Esse programa atraiu cerca de 20% da população do país, mostrando paisagens deslumbrantes e a beleza simples de viajar de trem. Ao contrário dos típicos reality shows americanos, cheios de drama e competição, a abordagem norueguesa valoriza a tranquilidade e a paciência. O sucesso desse formato único levou ao surgimento do conceito de televisão lenta, que se concentra em experiências sinceras e sem pressa, em vez de entretenimento acelerado. Os espectadores encontraram alegria em observar as paisagens tranquilizadoras, o que despertou o interesse nacional por conteúdos mais lentos e reflexivos. A popularidade da televisão lenta demonstra um valor cultural diferente na mídia, convidando todos a fazer uma pausa e simplesmente aproveitar o momento. Não é surpreendente como um reality show pode ser tão diversificado? Você pode se surpreender. Kakigori é uma delícia. Essa sobremesa japonesa popular é feita de gelo raspado coberto com xaropes coloridos, tornando-se um lanche refrescante, especialmente nos quentes meses de verão. O nome Kakigori significa gelo raspado em japonês e vem de uma palavra que significa neve, o que descreve perfeitamente sua textura fofa e nevosa. Essa iguaria divertida traz sorrisos a pessoas de todas as idades. Kakigori pode ser experimentado em vários sabores, desde os frutados, como morango e melão, até os mais inusitados, como matcha ou leite condensado. Vendedores de rua costumam vendê-lo em festivais de verão, onde você pode ver o gelo sendo raspado na sua frente. Essa experiência é tão agradável quanto as próprias delícias de verão. Então, na próxima vez que você estiver procurando uma forma de se refrescar, considere experimentar essa sobremesa vibrante e saborosa. Qual sabor você escolheria?
Vamos revelar a verdade sobre os cruzadores e a traição. Por muitos anos, os cruzadores foram admirados, mas sua história é muito mais complexa do que parece. Inicialmente, esses majestosos navios eram usados em estratégias de defesa química, destacando sua importância militar em tempos tensos. No entanto, a situação mudou drasticamente. Recentemente surgiram rumores sobre um traidor entre os cruzadores, o que abalou a confiança na frota. Essa traição aponta para uma conspiração mais profunda que pode afetar as operações navais. À medida que os segredos são revelados, a história desses cruzadores se transforma de navios lendários de poder em símbolos de engano. Como surgiu essa traição e o que isso significa para o futuro da segurança marítima? Com reviravoltas tão dramáticas, só podemos especular como esses eventos mudarão nossa compreensão desses poderosos navios. Prepare-se para se surpreender com o estilo de vida único de Daphne Guinness. Esta ícone da moda e ocasionalmente musicista conquistou a imaginação do público com seus hábitos excêntricos. Na infância, ela nadava em uma piscina cheia de lagostas, refletindo sua personalidade ousada. Conhecida por suas escolhas de moda vibrantes, Daphne frequentemente usa sapatos altos sem salto e um clássico penteado colmeia, tornando-se uma verdadeira referência de estilo. Mas o que realmente fascina é sua alimentação incomum. Ela afirma se alimentar principalmente de energéticos Red Bull e shakes nutritivos, evitando completamente pratos tradicionais. Essa escolha alimentar peculiar a torna ainda mais enigmática e faz muitos se perguntarem como ela consegue. Com sua personalidade marcante e espírito aventureiro, Daphne Guinness continua a inspirar outros a abraçar sua singularidade. O que você acha do seu estilo de vida inconfundível? Difícil de acreditar, mas as cavernas brilham na Nova Zelândia. As cavernas Waitomo, uma maravilha natural incrível, são lar de muitos vermes bioluminescentes que criam um espetáculo mágico. Quando os visitantes remam pelos rios subterrâneos, ficam encantados com a visão de milhares de pequenas luzes piscando acima, lembrando um céu estrelado. Esses vagalumes, conhecidos cientificamente como aracnocampa luminosa, produzem luz através de uma reação química, atraindo insetos que se tornam sua comida. A atmosfera tranquila das cavernas, combinada com as luzes cintilantes, oferece uma experiência encantadora que parece quase sobrenatural. As excursões levam você por esse paraíso subterrâneo, contando histórias fascinantes sobre sua formação e importância ecológica. Explorar as cavernas Waitomo não é apenas um espetáculo para os olhos. É uma oportunidade de se conectar com a natureza de uma maneira única. Você já viu uma caverna brilhar como o céu noturno? Você consegue imaginar que saltar de telhados pode levar à morte. Em Nova York, os riscos são altíssimos para quem se atreve a fazer isso. Acredite ou não, saltos de telhados podem resultar em consequências fatais. Essa regra chocante serve como um forte desestímulo contra manobras arriscadas que atraem os amantes de adrenalina. A lei não só pune comportamentos imprudentes, mas também visa proteger vidas em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apenas alguns saltos ousados podem causar ferimentos graves e levar a sérias consequências legais. As autoridades estão cientes dos perigos associados a essas acrobacias em altura. E essa medida extrema destaca seu compromisso com a segurança dos cidadãos. Portanto, da próxima vez que você estiver em Nova York, pense 2 vezes antes de tentar manobras arriscadas de telhados. Vale mesmo a pena correr esse risco por um pouco de emoção? Você sabia que o Kruger Rand mudou para sempre os investimentos em ouro? Essa incrível moeda, lançada pela primeira vez em 1967, foi a primeira moeda de ouro para investimento do mundo. Ela foi criada para mostrar as ricas reservas de ouro da África do Sul e conectar investidores a esse metal precioso. Hoje, o Kruger Rand continua sendo uma das moedas mais conhecidas e valiosas do mercado, geralmente avaliada em cerca de $2.000. Seu design único chama a atenção. De um lado está o busto de Paul Kruger, uma figura importante na história da África do Sul, e do outro, um belo Springbok. Essa combinação de história, arte e finanças fez do Kruger Rand um sucesso instantâneo entre investidores e colecionadores. Ele não apenas incentivou os investimentos em ouro, mas também ajudou a popularizar a ideia de moedas de ouro como uma forma acessível de riqueza. Seja você um colecionador experiente ou um novato no mundo das moedas, o Kruger Rand continua a simbolizar tanto a sabedoria financeira quanto o rico legado da África do Sul. Porque é importante onde você morre.
Na Grã-Bretanha, existe uma lei bastante incomum que proíbe morrer no parlamento. Essa regra estranha não tem a ver com alguma magia do edifício, mas sim com as consequências legais que surgiriam se alguém morresse lá. Imagine o caos que seria ter que declarar oficialmente alguém morto em uma instituição tão importante. O problema é que, em caso de morte, uma série de processos burocráticos começaria, o que poderia atrapalhar o trabalho essencial que acontece no parlamento. Do ponto de vista legal, o governo teria que lidar com investigações e possivelmente apurar as circunstâncias, o que não é nada conveniente para a administração do país. Essa lei destaca as estranhas interseções entre a vida e a lei, mostrando que até a morte tem suas regras, especialmente em lugares prestigiados. No Antigo Egito, os trabalhadores que construíam as majestosas pirâmides não recebiam apenas dinheiro ou comida pelo seu trabalho. Muitas vezes, eles ganhavam cerveja como parte do salário. Imagine, até 4 litros de cerveja por dia. Não era apenas uma bebida saborosa. A cerveja era essencial para manter a hidratação no clima quente do deserto e continha nutrientes que ajudavam os trabalhadores a se manterem saudáveis e cheios de energia. A cerveja era tão importante na vida cotidiana deles que se tornou uma forma padrão de pagamento. Embora hoje em dia a gente veja a cerveja mais como uma bebida para relaxar ou comemorar, naquela época era uma necessidade vital para os trabalhadores. Os antigos egípcios até fabricavam cerveja em grandes quantidades, mostrando suas impressionantes habilidades de cervejeiro. Então, da próxima vez que você levantar um copo, lembre-se dos construtores das pirâmides e da sua forma única de moeda. Descubra como nos comunicamos com segurança em grupos. Em qualquer sala cheia de pessoas, a forma como compartilhamos ideias e interagimos realmente influencia nossas experiências. A comunicação eficaz não é apenas uma conversa. Envolve entender a linguagem corporal, a entonação e os sinais de segurança. Por exemplo, durante uma conversa, manter contato visual ajuda a estabelecer confiança e mostra que estamos envolvidos. Além disso, é importante estar atento ao ambiente ao nosso redor. Isso garante que a voz de cada um seja ouvida e que ninguém se sinta ameaçado. Quando respeitamos o espaço pessoal e ouvimos ativamente, criamos uma atmosfera segura onde as pessoas podem expressar livremente seus pensamentos e sentimentos. Essa compreensão da comunicação fortalece os laços entre os participantes, tornando as discussões mais produtivas e agradáveis. Portanto, da próxima vez que você estiver em um grupo, preste atenção em como você interage com os outros. Você está ajudando a criar uma atmosfera segura e compreensiva. Você já se perguntou por que os cavalos expressam emoções como nós? Os cavalos não são apenas animais bonitos. Eles têm uma maneira incrível de se comunicar que rivaliza com as expressões humanas. Pesquisadores identificaram 17 movimentos faciais únicos nos cavalos, que mostram seus sentimentos e intenções. Essas criaturas magníficas usam as orelhas, olhos, narinas e lábios para transmitir tudo, desde alegria até medo. Por exemplo, quando as narinas de um cavalo se alargam, isso pode significar excitação ou ansiedade, criando uma imagem visual marcante. Por outro lado, se você vê um cavalo com as orelhas para trás, é melhor ter cuidado. Isso pode indicar que ele está bravo ou se sentindo desconfortável. As expressões dos cavalos nos lembram que eles são seres sensíveis, com uma vida emocional rica, capazes de transmitir mensagens claras através da linguagem corporal. Compreender esses sinais não só fortalece nossa conexão com eles, mas também aprofunda nossa percepção de sua inteligência e complexidade. Você sabia que os mangustos podem resistir ao veneno de cobras? Esses animais corajosos são realmente incríveis. Os mangustos, pequenos mamíferos que vivem principalmente na África e na Ásia, têm uma habilidade única de suportar as mordidas de algumas das cobras mais venenosas, incluindo as cobras-cobras. Seu segredo é uma proteína especial no sangue que se liga ao veneno e neutraliza seus efeitos mortais. Essa adaptação incrível permite que os mangustos caçem cobras, tornando-os predadores destemidos em seu habitat natural. Na verdade, quando um mangusto encontra uma cobra, ele geralmente entra em uma luta acrobática, desviando dos ataques e usando seus reflexos rápidos para dar mordidas rápidas. Sua agilidade, combinada com a imunidade, faz deles um dos poucos animais que podem enfrentar cobras sem medo. Então, da próxima vez que você pensar nos mangustos, lembre-se de que eles são pequenos guerreiros no reino animal, destemidos e impressionantes em sua resistência. Qual é a sua história favorita sobre cobras?
Difícil de acreditar, mas ela enfrentou uma multa enorme. Em 2009, uma mulher chamada Jamie Thomas Rassett ganhou as manchetes quando recebeu uma multa impressionante de $1,9 milhão por baixar ilegalmente apenas 24 músicas. Isso resultou em uma multa de $80 mil por cada faixa. Esse caso destacou as sérias consequências de violar direitos autorais, uma lei criada para proteger artistas e suas obras criativas. A situação de Thomas Rassett gerou intensos debates sobre a justiça de tais multas, especialmente em comparação com o preço de compra legal das músicas. Muitos acharam que uma multa desse tamanho parecia excessiva, especialmente por um número tão pequeno de canções. Esse caso também levantou questões sobre a aplicação da lei na era digital, já que o compartilhamento de música se tornou cada vez mais comum. Este incidente serve como um forte lembrete da importância de respeitar os direitos dos criadores e das potenciais consequências legais das atividades online. Estamos prontos para enfrentar tais consequências? Você sabia que os urubus se resfriam de uma maneira única? Os urubus têm um método interessante de regular a temperatura do corpo, que envolve urinar nas próprias pernas. Esse comportamento é chamado de urodrose. Quando essas aves ficam expostas ao sol forte, seus corpos podem superaquecer. Então, ao permitir que a urina evapore das pernas, elas criam um efeito de resfriamento natural. E isso não só ajuda a manter uma temperatura confortável, mas também desempenha uma função dupla. Ajuda a eliminar bactérias e parasitas nocivos que podem pegar enquanto se alimentam. Os urubus são importantes necrófagos nos ecossistemas, e esse método inteligente permite que eles sobrevivam em condições difíceis, onde muitos outros animais teriam dificuldades. Usando essa técnica única, eles garantem uma temperatura corporal segura, mantendo a higiene, mostrando como a evolução proporciona adaptações incríveis para a sobrevivência em seu ambiente. Pouca gente sabe, mas no Iraque houve um grande projeto de artilharia. No final da década de 1980, o Iraque iniciou um ambicioso plano para criar a maior peça de artilharia já construída, destinada a lançar satélites em órbita. Essa arma colossal deveria mostrar os avanços tecnológicos e o poder militar do Iraque em um momento em que o país se preparava para um conflito. Engenheiros trabalharam arduamente na criação desse temido canhão, que prometia revolucionar as operações militares. No entanto, com o aumento da tensão e o início da Guerra do Golfo em 1990, todos os trabalhos foram abruptamente interrompidos. A guerra desviou recursos e atenção do projeto, levando a seu eventual abandonamento. Embora a peça de artilharia nunca tenha sido concluída, ela serve como um exemplo fascinante de como as ambições tecnológicas podem ser frustradas por conflitos geopolíticos, o que poderia ter sido alcançado se a história tivesse tomado um rumo diferente. Você consegue adivinhar o que realmente influencia a evolução das cicadáceas? Um grande estudo genético revelou algo surpreendente sobre as cicadáceas, essas plantas fascinantes frequentemente chamadas de fósseis vivos. Por muito tempo, acreditou-se que essas árvores antigas existiam em sua forma atual há milhões de anos, mas na verdade, elas são relativamente jovens e surgiram há apenas 12 milhões de anos. Essa descoberta muda nossa compreensão sobre a evolução das plantas. Ela mostra que até mesmo espécies que consideramos eternas podem passar por mudanças e adaptações significativas. As cicadáceas prosperaram na era dos dinossauros e hoje habitam uma variedade de ambientes, desde florestas tropicais até paisagens áridas. Sua resistência e características únicas as tornam uma parte importante do patrimônio botânico do mundo. Mas por que os cientistas levaram tanto tempo para perceber sua verdadeira idade? Essa descoberta abre novas oportunidades para estudar a complexa história da vida na Terra. Você sabia que os dinossauros surpreenderam os atores em Jurassic Park? Esse momento icônico, quando o Dr. Grant e as crianças encontram dinossauros de verdade pela primeira vez, foi capturado com uma técnica de filmagem engenhosa. Os criadores do filme decidiram não mostrar os modelos de dinossauros aos atores antes do início das filmagens. Como resultado, as reações dos atores foram completamente sinceras. A cena foi filmada em um fundo verde, contando com a imaginação deles para reagir aos dinossauros que foram adicionados digitalmente depois. Essa abordagem criou uma sensação de autenticidade em suas atuações, imergindo o público na maravilha e na emoção do encontro com os dinossauros. Imagine-se lá, cercado pelo que para muitos era a realização de um sonho de infância. A combinação de inovações técnicas e emoções genuínas
ajudou a tornar Jurassic Park um filme revolucionário, influenciando o uso de efeitos especiais no cinema até hoje. Então, sempre que você assistir a esse momento mágico, lembre-se das reações inesperadas que deram vida aos dinossauros na tela. Prepare-se para se surpreender com a fábrica de oxigênio do oceano. Você sabia que a maior parte do oxigênio que respiramos não vem das florestas, mas sim do oceano? Isso mesmo. Pequenas algas, chamadas fitoplâncton, são organismos microscópicos que flutuam na superfície iluminada dos oceanos e produzem cerca de 50 a 80% do oxigênio do mundo através da fotossíntese. Assim como as plantas, essas pequenas estações de energia usam a luz solar para transformar dióxido de carbono e água em energia, liberando oxigênio como um subproduto. O fitoplâncton não é apenas importante para a produção de oxigênio, ele também sustenta toda a cadeia alimentar marinha. Muitos seres marinhos dependem deles como fonte principal de alimento, tornando-os essenciais para a vida no oceano. Embora você possa ver grandes árvores como os pulmões da Terra, não se esqueça de valorizar o papel vital desses minúsculos organismos. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de agradecer aos oceanos e ao fitoplâncton por sua contribuição incrível para nossa atmosfera. A natureza não é maravilhosa? Trune realmente combina estilo e funcionalidade? A linha de móveis Trune chama a atenção pelo design único, que valoriza tanto a estética quanto a praticidade. Com linhas suaves e detalhes minimalistas, esses itens se encaixam facilmente em qualquer ambiente, tornando-se uma escolha atraente para casas modernas. Cada peça da Trune é cuidadosamente projetada, focando não apenas na aparência, mas também no conforto, o que melhora a funcionalidade. Por exemplo, muitos itens da Trune oferecem amplo espaço de armazenamento sem abrir mão do estilo, permitindo que os proprietários mantenham a organização e a elegância em seus espaços. Essa combinação perfeita de forma e função destaca a Trune no mundo do design de móveis. Se você quer renovar sua sala de estar ou adicionar um toque de elegância ao escritório, a Trune oferece uma solução estilosa que não compromete o conforto. Quem diria que os móveis poderiam ser tão inteligentes e atraentes? Isso pode te surpreender. Um erro o deixou rico. Chris Reynolds, um cara comum da Pensilvânia, se viu em uma situação surreal ao entrar em sua conta do PayPal e ver um saldo chocante de 92 milhões de dólares. Sim, você não ouviu errado. 92 milhões de dólares. Esse incrível sucesso financeiro aconteceu por causa de um erro do sistema, proporcionando a Reynolds um breve momento de riqueza que muitos só podem sonhar. Por algumas horas, ele foi tecnicamente o homem mais rico do mundo, vivendo a fantasia de ficar rico instantaneamente. Imagine as possibilidades que passaram pela sua cabeça. No entanto, esse sonho não durou muito. O PayPal rapidamente corrigiu o erro e retornou o saldo ao normal. Embora ele não tenha conseguido gastar um centavo, a história de Reynolds captura a imaginação. Ela nos lembra de como a tecnologia pode, às vezes, criar momentos estranhos e inesperados em nossas vidas. Sua experiência levanta questões interessantes sobre o banco digital e a confiabilidade das transações online, fazendo-nos refletir. Como cada um de nós reagiria a uma descoberta tão chocante? Você já viu o amor de pai em ação? Nas Olimpíadas de 1992, em Barcelona, o velocista britânico Derek Redmond enfrentou um momento difícil ao romper o tendão na semifinal dos 400 metros. Em vez de desistir, Derek corajosamente continuou a se arrastar até a linha de chegada, determinado a completar a corrida. Em uma cena inesquecível, seu pai, Jim Redmond, correu das arquibancadas para apoiar o filho. Juntos, eles cruzaram a linha de chegada, mostrando não apenas o espírito competitivo, mas também a incrível conexão entre pai e filho. Esse momento emocional se tornou um símbolo de perseverança. Anos depois, em 2012, Jim Redmond teve a honra de ser o portador da tocha nas Olimpíadas de Londres, ligando seu ato de amor ao espírito olímpico. Essa história nos lembra que, embora a competição seja dura, o amor e o apoio que recebemos de nossos entes queridos podem mudar tudo. Surpreendente, mas é verdade. Marcas de luxo destroem produtos não vendidos. Empresas como Louis Vuitton e Chanel são conhecidas por essa prática chocante. Todo ano, esses gigantes da moda optam por destruir produtos no valor de milhões de dólares, em vez de doá-los ou vendê-los com desconto. Por que fazem isso? A resposta está em manter sua exclusividade e valor de marca. Para eles, cada bolsa ou vestido não vendido representa uma ameaça potencial à imagem de luxo que sustentam.
Essa tática controversa causa estranhamento e levanta questões sobre sustentabilidade e ética na moda. Os consumidores estão cada vez mais exigindo transparência e responsabilidade das marcas, pedindo mudanças. Embora algumas marcas de luxo tenham iniciado iniciativas para combater o desperdício, como reciclagem de materiais ou criação de coleções sustentáveis, muitas ainda mantêm essa tradição. A indústria da moda conseguirá encontrar um equilíbrio entre prestígio e sustentabilidade, ou essas práticas continuarão a prejudicar sua reputação? Você consegue imaginar que as fotografias um dia não existiram? Na década de 1830, o talentoso inventor Louis Daguerre mudou a forma como guardamos momentos para sempre. Ele desenvolveu um método revolucionário que permitia capturar a luz em placas de cobre revestidas de prata, resultando nas primeiras fotografias reais. Antes dessa inovação, as pessoas dependiam de pinturas e esboços para lembrar momentos importantes, mas a técnica de Daguerre permitiu que as imagens fossem preservadas de forma mais realista e acessível. O processo envolvia expor as placas à luz, criando uma imagem impressionante que poderia ser vista por gerações. A invenção de Daguerre abriu as portas para o mundo da fotografia, permitindo que todos documentassem suas vidas, desde retratos de família até paisagens deslumbrantes. Imagine folhear álbuns antigos cheios dessas primeiras fotografias, cada uma contando sua própria história e trazendo o passado à vida. É incrível pensar que uma única invenção poderia mudar nossa maneira de lembrar. Veja o que acontece quando você pisca. Em média, uma pessoa pisca mais de 5 milhões de vezes por ano. Cada piscar pode parecer insignificante, mas desempenha um papel importante na saúde dos olhos e na clareza da mente. Quando você pisca, suas pálpebras deslizam sobre a superfície dos olhos, espalhando lágrimas que os hidratam e os protegem da poeira e da sujeira. Essas lágrimas contêm nutrientes essenciais que alimentam os olhos e ajudam a protegê-los de infecções. Mas piscar não se limita a isso. Também dá ao seu cérebro pequenas pausas, permitindo que ele se recupere. Essa breve pausa ajuda a melhorar a concentração e a atenção quando você volta às suas tarefas. Portanto, os rápidos piscadas durante o dia não são apenas reflexos, mas momentos importantes para seus olhos e sua mente. Você já parou para pensar com que frequência você pisca? Você sabia sobre o papel icônico de Anthony Hopkins? Em 1992, ele impressionou o público e a crítica com sua inesquecível interpretação de Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes. Apesar de ter aparecido na tela por apenas 16 minutos e 20 segundos, sua atuação aterrorizante lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Isso levanta a questão: como ele conseguiu causar uma impressão tão forte em tão pouco tempo? Hopkins transformou o personagem Lecter em uma combinação fascinante de inteligência e ameaça, criando um dos vilões mais famosos do cinema. Sua habilidade de transmitir tanto charme quanto perigo em cada fala deixava os espectadores sem fôlego. Isso é especialmente notável considerando que ele dividiu a tela com Jodie Foster, que interpretou a determinada agente do FBI, Clarice Starling. A interação deles elevou o filme a um novo patamar, mas foi Hopkins quem transformou um papel relativamente pequeno em um momento lendário da história do cinema. A influência de sua atuação ainda é sentida hoje, inspirando inúmeros atores e diretores. O que você acha que torna um papel memorável, mesmo que o ator não apareça na tela por muito tempo? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os vinhos italiano e francês. Itália e França juntas produzem mais de 40% do vinho mundial, o que mostra uma rica história que dura milhares de anos. Cada país é famoso por suas vinícolas renomadas, que produzem alguns dos melhores vinhos. A França se orgulha de regiões lendárias como Bordeaux, Borgonha e Champagne, conhecidas por suas uvas únicas e sabores excepcionais. Ao mesmo tempo, a Itália atrai os amantes do vinho, com variedades icônicas, como Chianti, Barolo e Prosecco, cada uma refletindo a diversidade das paisagens e do clima rural italiano. Esses países produzem milhões de garrafas de vinho anualmente e exportam uma quantidade significativa, o que tem um grande impacto em suas economias e na cultura mundial. Essa próspera tradição vinícola está entrelaçada em seu legado, influenciando a culinária, as festas e os encontros sociais. Então, da próxima vez que você tomar um copo de vinho, pense na arte e na paixão que estão por trás de cada garrafa desses dois países incríveis. Você sabia que a Bolívia tem uma incrível diversidade geográfica?
Este país da América do Sul surpreende com suas vastas paisagens, que vão desde altas montanhas até amplas planícies. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a Bolívia abriga vários ecossistemas, como as montanhas dos Andes, as florestas amazônicas e o único planalto altiplano. A diversidade geográfica do país sustenta uma rica fauna e mais de 30 culturas indígenas diferentes, cada uma com suas tradições e modos de vida. Um dos mais impressionantes maravilhas naturais é o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, situado a 3.812 metros de altitude. Com sua rica biodiversidade e cultura vibrante, a Bolívia realmente se destaca como um lugar incrível para amantes da natureza e aventureiros. Quantos países podem se orgulhar de tamanha riqueza natural e cultural? Descubra o paraíso escondido de corais da Colômbia. O arquipélago de San Andrés e Providência possui um dos maiores recifes de corais do mundo, ocupando uma impressionante terceira posição em tamanho. Este incrível ecossistema marinho é um vibrante centro de vida, onde vivem mais de 50 espécies de corais e esponjas. Mergulhadores buscam essas águas cristalinas para apreciar a beleza e a diversidade da vida marinha. Imagine-se nadando entre jardins de corais coloridos, observando cardumes de peixes tropicais e, quem sabe, até vendo uma delicada tartaruga marinha passando. A diversidade de corais cria um habitat essencial para muitas criaturas marinhas, tornando este lugar não apenas uma atração turística, mas também crucial para a saúde dos oceanos. Os esforços de conservação aqui são extremamente importantes devido a ameaças como as mudanças climáticas e a poluição, visando proteger este tesouro de biodiversidade. Ao mergulhar neste mundo subaquático, você verá por si mesmo porque este lugar é tão valorizado por entusiastas e cientistas. Pronto para descobrir este tesouro marinho? Acredite ou não, os mosquitos podem sentir você a 20 metros de distância. Esse pequeno, mas temido inseto tem uma habilidade incrível de detectar o dióxido de carbono que exalamos a longas distâncias. Quando respiramos, o dióxido de carbono se espalha no ar, e esse cheiro ativa o olfato aguçado dos mosquitos. Eles não usam os olhos para nos encontrar. Em vez disso, se orientam pela nossa respiração, o que facilita a busca pela próxima vítima. Na verdade, são as fêmeas dos mosquitos que picam, e elas são especialmente sensíveis ao cheiro do dióxido de carbono. Essa habilidade as ajuda a encontrar hospedeiros potenciais, especialmente em noites quentes, quando passamos mais tempo ao ar livre. Portanto, seja acampando, jardineiro ou apenas aproveitando uma noite de verão, lembre-se de que sua respiração é como um farol para esses insetos incômodos. Como podemos nos proteger do zumbido deles? Vamos revelar a verdade sobre o cone de sorvete. A invenção dessa deliciosa iguaria começou em Nova York, onde conquistou corações no início do século XX, mas foi na Exposição Mundial em St. Louis, em 1904, que o cone de sorvete se tornou popular. Imagine um dia quente e ensolarado em uma feira, onde os vendedores mostravam ansiosamente suas saborosas criações de sorvete. Um gênio teve uma ideia brilhante. Por que não servir o sorvete em um cone para que as pessoas pudessem saborear enquanto passeavam? Essa invenção inteligente tornou comer sorvete muito mais prático e sem bagunça. O cone rapidamente se tornou um favorito, encantando os visitantes da feira e se espalhando gradualmente por todo o país. Hoje, não conseguimos imaginar sorvete sem esses cones crocantes, certo? Eles se tornaram um símbolo clássico de diversão e alegria no verão. Você já se perguntou por que gatos não devem beber leite? Muitas pessoas acham que leite é um petisco gostoso para nossos felinos, por causa dos desenhos animados, onde eles o bebem com prazer. No entanto, gatos adultos não têm a quantidade suficiente de lactase, o que dificulta a digestão da lactose, o açúcar presente no leite. Quando um gato bebe leite, isso pode causar problemas digestivos, como diarreia e dor de estômago. Esse mito persiste porque frequentemente vemos imagens divertidas de gatos apreciando leite, mas a realidade é diferente. Gatinhos produzem lactase para digerir o leite da mãe, mas conforme crescem e são desmamados, seus corpos produzem menos dessa enzima. Portanto, oferecer um prato de leite para um gato adulto pode fazer mais mal do que bem. É melhor dar água fresca e petiscos seguros para gatos. Seu amigo peludo ficará muito mais feliz e saudável sem leite. A visão periférica é realmente mais fraca no mar? Sim, é verdade. Quando você está no oceano aberto, sua visão periférica pode ficar comprometida.
e as cores e formas se tornam borradas e imprecisas. Isso acontece porque a vastidão do mar cria um ambiente visual diferente do que temos em terra. Sem as cores e formas familiares de árvores ou edifícios, seus olhos têm dificuldade em interpretar com precisão o que está ao redor. Você pode ver uma sombra na água e se perguntar: é um peixe ou um pedaço de madeira flutuante? Essa incerteza pode ser especialmente desafiadora para marinheiros e pescadores, que dependem da visão para navegar. A mistura de cores e a falta de referências claras podem levar a erros, o que pode desorientá-lo ou até criar situações perigosas. Portanto, da próxima vez que você estiver na costa, reserve um momento para apreciar a importância da sua visão, especialmente em águas abertas. O que favorece a saúde intestinal dos bebês? O leite materno não é apenas uma fonte de nutrição. Ele contém oligossacarídeos, açúcares especiais, que atuam como prebióticos. Essas substâncias únicas alimentam as bactérias benéficas do intestino, que são essenciais para a formação do microbioma do bebê. Um microbioma intestinal saudável é fundamental, pois apoia o sistema imunológico, protegendo as crianças de infecções e doenças. Quando os bebês recebem leite materno, eles não só obtêm nutrientes vitais, como proteínas e gorduras, mas também oligossacarídeos que alimentam suas boas bactérias. Isso é importante, pois um microbioma intestinal bem formado pode estabelecer as bases para uma saúde melhor no futuro. Estudos mostram que um microbioma saudável influencia tudo, desde a digestão até a imunidade e até o humor. Ao amamentar, as mães oferecem a seus filhos uma maneira natural de iniciar sua jornada rumo à saúde. Então, da próxima vez que alguém duvidar da mágica do leite materno, lembre-se do papel poderoso dos oligossacarídeos na formação da saúde intestinal da criança. E se eu te disser que os golfinhos podem se ver? Um estudo de 2001 mostrou que esses seres inteligentes têm a habilidade única de reconhecer seus próprios reflexos, percebendo até mesmo mudanças, como marcas de batom em seus corpos. Esse comportamento surpreendente indica que os golfinhos têm autoconsciência, algo que antes se acreditava ser exclusivo dos humanos e chimpanzés. Os pesquisadores realizaram um teste com espelhos, onde o animal precisava encontrar uma marca em seu corpo usando o espelho. Os golfinhos não só conseguiram fazer isso, mas também mostraram curiosidade e interesse por seus reflexos. Essa descoberta amplia nossa compreensão da inteligência animal e questiona a ideia de que a autoconsciência é uma característica de poucas espécies. Isso levanta questões fascinantes sobre a vida emocional e cognitiva dos golfinhos e de outros animais. Se os golfinhos podem se reconhecer, o que mais eles podem entender sobre seu mundo? Você não vai acreditar na verdade sobre os coalas e sua alimentação. Os coalas são frequentemente considerados um dos animais menos inteligentes, e essa ideia vem do pequeno tamanho do cérebro em relação ao corpo. No entanto, essa percepção não mostra o quadro completo. Os coalas se adaptaram muito bem ao seu habitat único. Eles se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que muitos outros animais consideram venenosas e sem gosto. Curiosamente, essas folhas não são muito nutritivas, mas os coalas evoluíram para conseguir sobreviver delas. Seu sistema digestivo especializado extrai os nutrientes necessários ao longo do tempo. Isso significa que, embora pareçam seres simples, os coalas demonstram uma impressionante adaptabilidade. A alimentação deles também influencia seu comportamento. Os coalas podem dormir até 20 horas por dia para economizar energia devido à baixa caloria de sua dieta. Então, da próxima vez que você pensar nos coalas como animais pouco inteligentes, lembre-se de suas incríveis habilidades de sobrevivência e estilo de vida único. Você consegue imaginar que um chefe da máfia comprou um fígado? Em 2001, Tadamasa Goto, um famoso chefe da Yakuza, fez uma doação de $100 mil para a UCLA para conseguir um transplante de fígado, pulando à frente de muitas outras pessoas na lista de espera. Esse ato chocante gerou polêmica, especialmente considerando que no mesmo ano, 186 pessoas na área de Los Angeles morreram tragicamente enquanto aguardavam um transplante de fígado. Enquanto Goto recebia seu transplante, o FBI iniciou uma investigação sobre o caso, destacando os lados obscuros da doação de órgãos. A situação levantou questões éticas importantes sobre a justiça na saúde. Como alguém com tanta riqueza poderia manipular o sistema, enquanto outros pagavam o preço mais alto pela falta de acesso?
Esse incidente não apenas revelou as duras realidades das listas de espera para transplantes, mas também enfatizou a necessidade crítica de reformas na política de doação de órgãos, para que todos, independentemente de status ou riqueza, tivessem chances iguais em procedimentos que salvam vidas. Cuidado! Água com cheiro de canela pode ser perigosa. Esse cheiro incomum pode indicar riscos sérios à saúde, como a presença de substâncias tóxicas, como cianeto ou outros poluentes químicos. Se você encontrar água com um aroma doce e especiado, parecido com canela, não a beba imediatamente. É importante priorizar sua segurança e avisar os serviços de emergência. Essa contaminação pode ocorrer devido a vazamentos industriais ou ameaças ambientais, colocando sua saúde em risco ao consumir. Lembre-se sempre, nossos sentidos podem nos ajudar a ficar seguros. Prestando atenção a cheiros estranhos e tomando as medidas adequadas, você se protege e protege os outros. Portanto, se você sentir cheiro de canela na água, não hesite, haja rapidamente e procure ajuda. Adivinhe o que realmente causa a explosão de uma supernova. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela pode apagar-se com uma explosão verdadeiramente cósmica. Esse evento impressionante, conhecido como supernova, ocorre quando a estrela esgota seu combustível nuclear. O núcleo colapsa sob seu próprio peso, resultando em uma explosão que pode iluminar uma galáxia inteira por semanas ou até meses. Imagine uma explosão tão poderosa que libera energia equivalente a 100 bilhões de sóis. Nesse breve, mas inspirador momento, a supernova espalha elementos pesados pelo espaço, ajudando na formação de novas estrelas e planetas. Esses fogos de artifício estelares não apenas iluminam o céu noturno, mas também desempenham um papel importante no ciclo de vida do universo. Você consegue acreditar que um evento tão magnífico pode moldar nosso cosmos? O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do planeta, abrigando de 15% a 20% de toda a diversidade biológica do mundo. Esta vibrante nação é lar de uma impressionante variedade de vida, incluindo mais de 120 mil espécies de invertebrados, cerca de 9 mil espécies de vertebrados e mais de 4 mil espécies únicas de plantas. Cientistas descobrem, em média, 700 novas espécies a cada ano, ressaltando o quanto ainda temos a aprender sobre os ecossistemas do Brasil. As florestas tropicais da Amazônia, que se estendem por todo o país, desempenham um papel fundamental na manutenção dessa incrível diversidade. Desde borboletas coloridas até aves exóticas e inúmeras espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar, o Brasil é um verdadeiro tesouro para amantes da natureza e pesquisadores. Essa rica variedade de ecossistemas, cada um repleto de vida, aguarda para ser explorada. Não é emocionante pensar sobre quais novas espécies podem ser descobertas na próxima vez? Você sabia que a comida para viagem surgiu na China antiga? No século X, uma cultura vibrante de comida para viagem se desenvolveu na China, mudando a forma como as pessoas se alimentavam enquanto estavam em movimento. Vendedores ambulantes se tornaram estrelas das ruas movimentadas, oferecendo pratos deliciosos, cuidadosamente embalados em recipientes de papel. Essa forma inicial de serviço não apenas proporcionava conveniência, era especialmente voltada para estudiosos e poetas que apreciavam encontros noturnos cheios de discussões e criatividade. Imagine esses intelectuais, após uma noite trocando ideias e poesias, fazendo um lanche rápido com bolinhos quentes ou macarrão aromático. Essa versão primitiva do fast food permitia que eles recuperassem as energias e continuassem a conversa sem perder tempo. A combinação de pratos saborosos e conveniência fez da comida para a viagem uma escolha popular, abrindo caminho para a cultura alimentar que conhecemos hoje. Não é incrível que algo tão familiar tenha raízes tão antigas? Prepare-se para descobrir as misteriosas bruxas de Shakespeare. Em uma de suas peças mais conhecidas, as bruxas de Shakespeare pronunciam uma famosa encantamento sobre o olho do Tritão. Embora isso pareça um ingrediente estranho, na verdade, essa frase era um código inteligente para várias ervas e plantas. Em vez de tritões reais, essas bruxas provavelmente se referiam a coisas mais comuns, como sementes de mostarda e folhas de azevinho, ingredientes familiares ao público da época. Esse detalhe interessante destaca como Shakespeare enriqueceu suas obras com simbolismo e significados ocultos, permitindo que o público compreendesse melhor os personagens e suas motivações.
As bruxas, muitas vezes, vistas como símbolos de caos e imprevisibilidade, usavam essa linguagem codificada para evocar tanto medo quanto admiração. Isso também reflete a importância da natureza e da fitoterapia na vida cotidiana das pessoas da era elisabetana. Então, da próxima vez que você ouvir essa frase estranha, lembre-se de que Shakespeare a usou para se conectar com o mundo natural e criar uma atmosfera de mistério e magia. Não é incrível como a linguagem pode transformar plantas comuns em símbolos do sobrenatural? Existem realmente dançarinos Kukeri? Esses fascinantes artistas búlgaros participam de rituais antigos que visam expulsar espíritos malignos e atrair energia positiva durante os frios meses de inverno. Cada dançarino veste um traje colorido com padrões vibrantes e uma máscara elaborada, que representa diversos elementos do folclore. As máscaras são feitas com cuidado e frequentemente retratam animais ou criaturas míticas, mostrando as ricas tradições artísticas da Bulgária. Quando os Kukeri se reúnem, eles realizam danças animadas ao som de sinos que tilintam em seus trajes, criando um espetáculo hipnotizante que encanta o público. Esta festa não só une as comunidades, mas também as conecta ao seu patrimônio cultural. Os rituais Kukeri são celebrados em várias regiões e cada localidade acrescenta seu toque único à tradição. As festividades de inverno têm uma história de séculos, ressaltando a importância da comunidade, proteção e renovação, enquanto as pessoas buscam fechar as portas para o negativo e convidar a sorte. É interessante como essas tradições se mantêm na vida moderna. Pronto para explorar Marte com o rover Perseverance. O rover Perseverance da NASA, lançado em 2020, está em uma missão incrível para desvendar os mistérios do planeta vermelho. Este robô de alta tecnologia foi projetado para buscar sinais de vida antiga e estudar a geologia do planeta. Equipado com ferramentas modernas, o Perseverance analisa amostras de rochas, investiga o solo e usa suas câmeras para capturar imagens impressionantes das paisagens marcianas. O rover também coleta amostras que podem ser trazidas de volta à Terra para análises futuras. Por que isso é importante? Porque entender a vida passada e presente em Marte pode ajudar a responder perguntas fundamentais sobre nosso universo e a possibilidade de vida além da Terra. Enquanto o rover viaja por locais como a cratera G0, onde havia um lago, ele nos oferece visões únicas da história de Marte. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que há um robô explorador investigando profundamente o passado de Marte, abrindo caminho para futuras pesquisas humanas. Descubra o valor antigo do açafrão. Antigamente, o açafrão não era apenas uma especiaria, mas um verdadeiro tesouro que reis e governantes protegiam com todas as suas forças. Esse fio dourado era tão raro e valioso que alguns governantes até criavam leis para proibir sua exportação, temendo a escassez de especiarias. O desejo de obter açafrão levava os comerciantes a tomar medidas extremas. Eles frequentemente o escondiam nas roupas para passar pela guarda. Imagine a emoção de carregar um produto tão valioso em segredo. Quando o açafrão era transportado por rotas perigosas, conflitos eram comuns, especialmente quando as cargas desapareciam. Isso gerava disputas e até guerras. Devido à sua cor vibrante e sabor único, o açafrão era utilizado na culinária, medicina e até em rituais. Essa história fascinante destaca não apenas o valor da especiaria, mas também como ela moldou o comércio e as relações nas sociedades antigas. Acredite ou não, mas o Abarth 695, tributo Ferrari, existe. Este incrível carro limitado, lançado em 2010, homenageia o grande legado da Ferrari no mundo do automobilismo. O 695, tributo Ferrari, não é apenas um carro. Ele se destaca pelo seu motor turbo, que oferece uma performance empolgante, e pelas elegantes trocas de marcha no volante, que tornam a condução um verdadeiro prazer. Com sua característica pintura vermelha, ele combina perfeitamente o design esportivo da Abarth com o luxo da Ferrari, tornando-se realmente atraente nas ruas. Este modelo é destinado tanto a colecionadores quanto a entusiastas, simbolizando a excelência automotiva italiana e atraindo fãs de ambas as marcas. Seja você um fã de longa data da Ferrari ou um amante da Abarth, o 695 Tributo Ferrari é uma obra-prima que incorpora o espírito de velocidade e estilo. Não é surpreendente como um carro tão compacto pode unir luxo de alto nível e desempenho.
Visite o maior festival de pipas na Indonésia. Esta festa vibrante acontece anualmente na bela ilha da Indonésia, atraindo amantes de pipas e famílias de todo o continente. Conhecido como o maior festival de pipas da Europa, ele transforma o céu em uma tela colorida de formas e cores, onde pipas de todos os tamanhos e designs dançam contra o fundo azul. Quando uma brisa suave do mar sopra, os participantes mostram suas pipas únicas, desde modelos tradicionais até criações modernas e impressionantes. No entanto, o festival não é apenas sobre soltar pipas, é um centro de troca cultural, com uma variedade de comidas, lojas de artesanato e apresentações ao vivo que entretêm visitantes de todas as idades. As famílias podem participar de oficinas, onde criam suas próprias pipas, tornando-se uma ótima maneira de passar tempo com as crianças e aprender sobre essa arte fascinante. Este evento não só destaca a beleza de soltar pipas, mas também fortalece a comunidade, tornando-se uma visita obrigatória para todos que desejam sentir a magia da Indonésia. Pronto para voar alto com criatividade? Essa história fascinante começa na década de 1850, quando apenas 24 coelhos foram soltos perto de Melbourne para caça. Graças à sua alta taxa de reprodução, esses coelhos se multiplicaram rapidamente, alcançando impressionantes 2 milhões em apenas 6 anos. Esse crescimento acelerado causou sérios problemas para o ecossistema australiano. Ao se alimentarem de plantas nativas, eles desestabilizaram a cadeia alimentar e contribuíram para a erosão do solo. Os coelhos passaram a competir com espécies locais por recursos, levando à diminuição de algumas plantas e animais únicos. A situação se tornou tão grave que o governo precisou intervir, implementando diversas medidas de controle, incluindo a construção de cercas para coelhos. Essa história selvagem serve como um forte lembrete de como uma única introdução pode desencadear uma reação em cadeia no ecossistema, destacando o frágil equilíbrio da natureza e as consequências inesperadas das ações humanas. Você sabia que a batata causou pânico na França no século XVIII? A história tem um detalhe surpreendente. Antigamente as pessoas achavam a batata venenosa. Esse equívoco gerou uma grande onda de pânico e até histeria entre os franceses. Muitos viam a batata como um vegetal estranho e suspeito, evitando-a. Um homem corajoso chamado Antoine-Augustin Parmentier decidiu mudar essa percepção. Ele acreditava no potencial da batata e começou a comê-la em público para provar que era segura. Sua atitude ousada e ações bem planejadas ajudaram a mudar a visão da sociedade. Logo, as pessoas começaram a aceitar a batata, que se tornou parte da culinária francesa. Não é incrível como ideias podem mudar por causa de um único ato corajoso? Acredite ou não, micro-ondas podem melhorar a alimentação. Cozinhar no micro-ondas não é apenas prático, mas também uma ótima maneira de preservar os nutrientes dos alimentos. Com métodos tradicionais, como ferver ou fritar, muitas vezes perdemos vitaminas e minerais importantes. No entanto, os micro-ondas cozinham os alimentos de forma rápida e uniforme, ajudando a manter esses nutrientes essenciais. Isso significa que reaquecer sobras ou cozinhar legumes no micro-ondas pode torná-los mais saudáveis. Além disso, os fornos modernos são projetados para economizar energia e tempo em comparação com fogões convencionais. Usando esses métodos inteligentes de preparo, podemos desfrutar de pratos saborosos e nutritivos, facilitando o atendimento às nossas necessidades dietéticas. Então, da próxima vez que você pensar no jantar, considere usar o micro-ondas para uma refeição rápida e saudável. Vamos revelar a verdade sobre o foguete V2. Essa tecnologia incrível, mas trágica, foi desenvolvida por engenheiros alemães durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de causar danos devastadores do ar. Curiosamente, a produção do próprio foguete V2 resultou em mais mortes do que seu uso em combate. Cerca de 12 mil trabalhadores forçados, muitos dos quais viviam em condições horríveis, morreram durante sua fabricação. Ao mesmo tempo, os ataques com V2 causaram aproximadamente 9 mil vítimas. Esse contraste acentuado destaca o lado sombrio do progresso tecnológico, lembrando-nos de que o desenvolvimento, muitas vezes, exige sacrifícios humanos significativos. O foguete V2, usado pela primeira vez contra Londres em 1944, foi uma maravilha da engenharia que acabou simbolizando tanto a inovação quanto o sofrimento durante a guerra. Como podemos reconciliar a genialidade da invenção com a dor que ela pode causar? Prepare-se para a surpresa, lançamento histórico do álbum do Tupac.
Em 1995, Tupac Shakur se tornou o primeiro artista americano a alcançar o primeiro lugar nas paradas da Billboard enquanto estava na prisão. Seu poderoso álbum Me Against the World não só liderou as paradas, mas também tocou profundamente os ouvintes ao redor do mundo. Lançado em um momento difícil de sua vida, o álbum inclui faixas emocionantes que exploram temas de luta, resistência e conflito interno. A música Dear Mama revela suas experiências pessoais, mostrando uma vulnerabilidade que ressoou com os fãs. A combinação única de hip-hop e poesia, junto com sua voz carismática, fez de Tupac um símbolo cultural. Mesmo atrás das grades, ele provou que a criatividade não tem limites. Essa inovação causou um grande impacto na indústria musical, inspirando muitos artistas a compartilharem suas histórias sem medo. Não é incrível como a arte pode superar barreiras como a prisão? Quando foi criado o primeiro queijo? Tudo começou com um incidente inesperado na cozinha na antiguidade, quando os antigos armazenavam leite nos estômagos de animais. Enzimas naturais das paredes do estômago coalhavam o leite, transformando-o em algo completamente novo e delicioso. Esse feliz acaso deu origem ao queijo, que pode ser muito diferente dos tipos que amamos hoje, mas estabeleceu a base para esse produto querido. Imagine os antigos pastores descobrindo a maravilhosa combinação de sabores e texturas que surgiam desse processo. Eles talvez não soubessem a ciência por trás disso, mas sua criatividade transformou um ingrediente simples em um produto que sobreviveu por séculos. Hoje, o queijo existe em inúmeras formas, de cheddar a brie, e é apreciado em todo o mundo. Então, da próxima vez que você saborear um lanche de queijo, lembre-se de sua fascinante história de origem. Sim, essas aves incríveis existem há muito tempo. Sua história abrange milhões de anos. É fácil reconhecer os pelicanos pelos seus bicos longos e característicos e grandes papo que eles usam para pescar. Essas características os ajudaram a viver em diversas condições, desde áreas costeiras até lagos internos. É impressionante, mas a estrutura básica de seus bicos permaneceu praticamente a mesma ao longo dos séculos, mostrando a incrível capacidade da natureza de aprimorar suas formas. Os cientistas acreditam que os pelicanos se separaram de seus parentes mais próximos, garças e cegonhas, durante o período Paleogeno. Com seu jeito único de se alimentar, que envolve mergulhar e lamber a água, os pelicanos mostram tanto habilidade quanto criatividade. Não é incrível que essas aves estejam voando em nosso céu há dezenas de milhões de anos? Você já se perguntou por que o Tâmisa está prosperando agora? Na década de 1950, o rio Tâmisa enfrentou uma grave crise, sendo considerado biologicamente morto devido à poluição e negligência. Agora, essa icônica rio passou por uma transformação incrível. Graças a esforços de limpeza, incluindo regras mais rigorosas para o descarte de resíduos e tecnologias inovadoras de controle de poluição, o Tâmisa é agora um dos rios mais limpos que atravessam uma grande cidade. O retorno de uma fauna diversificada, como lontras e mais de 400 espécies de peixes, é um sinal de sua recuperação. Organizações locais e voluntários desempenharam um papel fundamental na restauração dos habitats e na manutenção do rio como um ecossistema vibrante. Esse notável retorno não só melhora a beleza natural de Londres, mas também contribui para a saúde geral do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver o Tâmisa, lembre-se da incrível jornada que ele percorreu para recuperar seu lugar como uma artéria aquática próspera. Porque o nome é Grande Riacho Feio. Este nome curioso se destaca nas Montanhas Apalaches, na Virgínia Ocidental, onde o riacho flui por paisagens deslumbrantes com colinas e vegetação vibrante. A origem do nome é um mistério, despertando a curiosidade dos moradores e turistas. Uma das teorias populares sugere que está relacionada à forma sinuosa e imprevisível do riacho, que pode ter parecido feia para os primeiros colonizadores. Apesar do nome estranho, o Grande Riacho Feio é tudo menos sem atrativos. É um lugar favorito para os amantes da natureza, que apreciam caminhadas, pesca e a exploração de locais bonitos. Cercado por uma rica flora e fauna, este riacho oferece um refúgio tranquilo da agitação do dia a dia. Seja para desfrutar da paisagem ou encontrar um lugar calmo para refletir, o Grande Riacho Feio prova que a beleza pode assumir formas inesperadas. Difícil de acreditar, mas as baleias se alimentam de minúsculo krilo,
Esses gigantes marinhos que pesam até 200 toneladas se alimentam principalmente de pequenos crustáceos conhecidos como krill. As baleias usam um método incrível chamado filtração para capturar seu alimento. Elas nadam em densas aglomerações de krill, engolindo grandes volumes de água do mar e depois expelindo-a através de seus filtros, que funcionam como uma peneira, retendo os pequenos seres. Uma única mordida pode fornecer mais de 450 mil calorias. Para comparação, isso é o suficiente para fornecer energia a uma pessoa por quase 250 dias. Essa adaptação incrível ajuda as baleias a atender suas enormes necessidades energéticas, minimizando o esforço necessário para se alimentar. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se de que seu tamanho impressionante depende das menores refeições no vasto oceano. Que equilíbrio surpreendente da natureza! Vamos revelar a verdade sobre o crescimento na primavera. Estudos recentes mostram que as crianças realmente crescem mais rápido na primavera. Você pode se perguntar por que isso acontece. Acontece que os dias mais longos e a maior quantidade de luz solar desempenham um papel importante no aumento do crescimento dos jovens. A luz solar ajuda nossos corpos a produzir mais vitamina D, essencial para o crescimento dos ossos e a saúde geral. Com mais dias ensolarados, as crianças passam mais tempo ao ar livre e se exercitam mais, tornando-se mais ativas e envolvidas. Essa combinação de luz e movimento estimula os hormônios do crescimento em seus corpos. Portanto, não é apenas o clima quente que inspira aventuras durante o dia. É também uma forma da natureza garantir que as crianças cresçam ao máximo nesses meses ensolarados. Você já percebeu como seus filhos parecem crescer após a temporada de brincadeiras ao ar livre? É realmente impressionante como o ambiente afeta a saúde e o crescimento. Sim, é verdade. Conheça uma incrível cadela de 14 anos que teve a pele e o pelo mudados por causa dessa condição interessante. O vitiligo é uma doença de pele, onde áreas perdem pigmento, formando manchas brancas. Muitas pessoas se surpreendem achando que os olhos da cadela foram pintados de branco, mas isso faz parte do vitiligo. A aparência única dela conquistou muitos corações na internet, inspirando milhares de pessoas que veem isso como um símbolo de resistência e beleza na diversidade. A história dessa cadela não é apenas sobre transformação física. Ela destaca as maneiras incríveis que os animais têm de se adaptar e prosperar, mesmo diante das dificuldades. Essa cadela nos lembra que a beleza é diversa e que cada ser tem uma história que vale a pena contar. Você já viu um cão com vitiligo? Prepare-se para o maior festival do mundo. Todo ano, milhares de pessoas de todos os cantos do mundo se reúnem em Munique, na Alemanha, para o lendário Oktoberfest. Este vibrante festival de 16 dias é uma incrível celebração da cultura bávara, com comidas deliciosas, música tradicional e, claro, muita cerveja. Com mais de 6 milhões de visitantes, o Oktoberfest não é apenas um evento local, mas um fenômeno global que atrai amantes de todos os lugares. Imagine-se passeando por tendas coloridas, saboreando salsichas autênticas e cantando junto com a música folclórica ao redor de amigos e familiares. O festival também conta com desfiles vibrantes que homenageiam as tradições bávaras, com participantes vestidos em lederhosen e dirndls. É uma reunião alegre, cheia de risadas e um sentimento de comunidade, onde as pessoas se conectam através de experiências compartilhadas e amor pela festa. Seja você um conhecedor de cerveja ou apenas um fã de boa comida e diversão, o Oktoberfest oferece experiências inesquecíveis que celebram o espírito de união e alegria. Pronto para se juntar à festa? E se eu te contar sobre a emenda ao voto de 1916? Naquele ano, uma proposta interessante foi apresentada ao Congresso dos Knackratla, visando mudar a participação dos americanos nas decisões sobre a guerra. Essa emenda sugeria que os cidadãos deveriam ter o direito de votar em todos os atos de guerra, uma ideia ousada. Naquela época, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na Primeira Guerra Mundial, mas um grupo de cidadãos engajados de Nebraska lutava por essa importante mudança. Eles acreditavam que a possibilidade de votar garantiria uma abordagem democrática nas decisões sobre a guerra. No entanto, essa empolgante emenda tinha um detalhe: qualquer um que votasse a favor de um ato de guerra teria que se alistar como voluntário. Imagine como nossa história poderia ter mudado se essa emenda tivesse sido aprovada. Infelizmente, apesar de seu espírito inovador, ela acabou sendo rejeitada pelo Congresso, deixando-nos refletindo sobre como a participação dos cidadãos poderia ter alterado o curso das ações militares americanas.
Você sabia que marchar pode derrubar pontes? Em um evento histórico surpreendente, soldados britânicos uma vez causaram o colapso de uma ponte apenas marchando em uníssono. Isso aconteceu quando os passos rítmicos deles coincidiram com a frequência natural da ponte, criando vibrações fortes que a estrutura não conseguiu suportar. Enquanto os soldados passavam, a terra tremia, acumulando energia, e a ponte literalmente desabou. Após esse incidente, os comandantes militares emitiram uma ordem, exigindo que as tropas quebrassem o ritmo ao atravessar pontes para evitar desastres semelhantes no futuro. Esse exemplo fascinante mostra o quão poderosas podem ser as ações sincronizadas, ressaltando a importância de entender os princípios de engenharia em nosso dia a dia. Então, da próxima vez que você ver um grupo marchando, pense nas forças invisíveis atuando naquele momento e nas lições aprendidas com o passado. Prepare-se para se surpreender com as leis sobre aves em Utah. Em Utah, existe uma regra única que protege as aves nas estradas, o que significa que os motoristas devem dar passagem aos nossos amigos alados. Essa lei incomum destaca o compromisso do Estado com a conservação da vida selvagem, mostrando a importância de proteger essas criaturas em seu habitat natural. Se um bando de aves atravessar a estrada, os motoristas devem estar prontos para parar repentinamente, garantindo uma passagem segura para esses animais. Imagine que você está dirigindo na estrada e de repente para, por causa de um desfile de patos ou uma família de gansos. Embora isso possa parecer estranho, reflete uma compreensão mais ampla de como a atividade humana afeta a vida selvagem. A interação entre carros e aves nos lembra que, assim como nós, elas têm o direito de se mover livremente. Então, da próxima vez que você estiver na estrada em Utah, preste atenção nas aves e lembre-se, a paciência pode salvar vidas em diversas situações. Quais outras leis curiosas te surpreendem? Você ficará surpreso ao saber que as ovelhas Jacob têm 6 chifres. Essas ovelhas únicas são não apenas bonitas, mas também um exemplo incrível da criatividade da natureza. As ovelhas Jacob podem ter até 6 chifres. Alguns crescem retos, enquanto outros se enrolam em espiral, dando-lhes uma aparência mágica. Esses animais são originários do Oriente Médio e são conhecidos por suas manchas pretas e brancas, que acrescentam charme a eles. Embora sua aparência incomum possa parecer assustadora, na verdade são muito pacíficas e seguras ao lado de pessoas e outros animais. Essa característica maravilhosa, combinada com seu temperamento tranquilo, fez com que as ovelhas Jacob se tornassem cada vez mais populares entre fazendeiros e amantes de animais. Seus chifres não representam perigo e eles os perdem naturalmente, o que ajuda a manter a ordem. Não é incrível como características tão únicas podem existir no mundo animal? Por que a Pedra do Leão impressiona em Sigurá? Esta incrível rocha de 200 metros de altura domina a paisagem deste lugar maravilhoso. A Pedra do Leão não é apenas uma estrutura alta, ela também tem uma rica história. Sua altura impressionante e forma única a tornam uma atração natural, atraindo tanto turistas quanto moradores. Ao redor da rocha, há um interessante fosso e muros, o que acrescenta valor histórico e mistério ao local. Esses elementos resistiram ao tempo, tornando este lugar um símbolo de beleza natural e importância cultural. Muitos acreditam que a Pedra do Leão serviu como um ponto de observação e posição defensiva para civilizações antigas. Ao olhar para esta maravilha geológica, você pode perceber como ela fascinou as pessoas ao longo das gerações. Não importa se você sobe suas trilhas ou apenas admira de longe, a Pedra do Leão oferece um vislumbre do passado, mostrando a impressionante beleza desta região. Não é incrível como a natureza e a história se unem de maneira tão impressionante? Descubra os segredos da escrita cuneiforme antiga. Este fascinante sistema de escrita, uma das primeiras formas de escrita, surgiu na Mesopotâmia em tábuas de argila há mais de 5.000 anos. A cuneiforme, que significa em forma de cunha, era criada ao pressionar um estilete na argila macia, deixando marcas que se pareciam com pequenos triângulos e linhas. Isso foi uma verdadeira revolução na comunicação e na documentação, permitindo que as pessoas registrassem tudo, desde transações comerciais até histórias épicas. A obra mais famosa escrita em cuneiforme é a Epopeia de Gilgamesh, datada de cerca de 2100 a.C. Esta incrível história narra as aventuras de Gilgamesh, um rei que busca a imortalidade e aprende lições importantes sobre amizade e vida.
Imagine ler uma história que sobreviveu por milênios. A cuneiforme não apenas abriu caminho para a literatura, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da escrita no mundo. Ao estudar esses textos antigos, temos um vislumbre dos pensamentos e vidas das pessoas de antigamente, tornando a cuneiforme uma parte importante da nossa história. Você sabia que as marcas na Lua durarão 100 milhões de anos? As marcas deixadas pelos astronautas do programa Apollo na superfície lunar são realmente impressionantes. Como não há atmosfera na Lua, não existem vento ou chuva para apagá-las. Isso significa que as famosas pegadas e trilhas deixadas pelos rovers permanecerão intactas e perfeitamente preservadas por cerca de 100 milhões de anos. Imagine, milhões de anos depois, visitantes de outro mundo podem encontrar essas marcas, nos oferecendo um vislumbre da nossa atividade exploratória. Junto com as pegadas, os módulos de pouso históricos e os rovers também serão visíveis, criando uma cápsula do tempo da engenhosidade humana. A ausência de processos de erosão nos permite ver a Lua como uma tela cósmica, capturando um momento no tempo. É incrível pensar que, ao contrário do nosso planeta, onde os sinais de vida desaparecem rapidamente, a Lua preserva nosso legado lunar. Assim, quando olhamos para a Lua, vemos não apenas um corpo celeste, mas também um testemunho eterno da busca da humanidade por explorar o mundo além do nosso. Que outros mistérios a Lua guarda para nós? E se eu te contar sobre suas vias respiratórias? Nossos corpos gerenciam o fluxo de ar de maneira incrível. As pessoas não respiram pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, porque elas compartilham a mesma via respiratória. Imagine tentar beber de 2 canudos ao mesmo tempo. Seria desajeitado e confuso. Respirar por uma única via permite absorver oxigênio de forma mais eficiente e ajuda a manter a ordem no sistema respiratório. Quando respiramos pelo nariz, pequenos pelos chamados cílios capturam poeira e micróbios, limpando o ar antes que ele chegue aos pulmões. Por outro lado, respirar pela boca permite que a gente receba mais ar rapidamente, especialmente durante exercícios ou atividades físicas intensas. Essa construção inteligente permite que nosso corpo priorize o fluxo de ar, garantindo que tudo funcione bem. Não é incrível como nossa anatomia nos ajuda a funcionar da melhor maneira? Você não vai acreditar na verdade sobre os cogumelos. Portobello, cremini e champignon são diferentes estágios de maturidade do mesmo tipo, o Agaricus bisporus. Isso mesmo. Quando você vê esses 3 tipos no mercado, na verdade está olhando para a mesma família de cogumelos, cada um em uma fase única de crescimento. Os champignons, os mais jovens e pequenos, têm um sabor suave e são frequentemente usados em saladas e sopas. À medida que amadurecem para cremini, o sabor se torna mais intenso, tornando-os favoritos para massas e pratos fritos. Por fim, temos os grandes e carnudos cogumelos portobello. Esses belos cogumelos, com seu rico sabor umami, são perfeitos para grelhar, ou como uma substituição substancial à carne. É impressionante como um pouco de tempo pode transformar esses cogumelos de uma forma para outra, mostrando as maravilhas dos processos de crescimento da natureza. Você já experimentou todos eles? E se eu te contar sobre esse gigante de pedra da Islândia? Vitserker, com 15 metros de altura na costa norte da Islândia, não é apenas uma visão impressionante, é um símbolo do fascinante folclore. Essa incrível rocha se assemelha a um gigante que parece estar bebendo do mar espumante abaixo. Lendas locais sussurram histórias sobre um antigo troll que, após um encontro fatídico, foi transformado em pedra, eternamente congelado, no momento de saciar sua sede. A forma única de Vitserker e sua presença cativante tornaram-no um lugar popular para turistas e fotógrafos, que vêm admirar sua beleza natural e ouvir as lendas ao seu redor. Imagine-se em pé diante dessa figura colossal, sentindo a história e a magia ao seu redor. Você já viu uma rocha que conta uma história tão vívida? Vamos analisar o impacto do crescimento do Saara. O Saara, um dos lugares mais quentes da Terra, está se expandindo a uma velocidade alarmante de cerca de 30 metros por ano. Essa expansão não é apenas resultado de variações climáticas naturais, mas também é amplamente causada pela atividade humana, como a superpastoreio, o desmatamento e práticas agrícolas insustentáveis. À medida que o deserto avança para a região do Sahel, que fica entre o deserto e a savana, isso cria sérios problemas para as comunidades locais.
Os agricultores estão perdendo suas terras devido às areias móveis, o que ameaça seus meios de subsistência e a segurança alimentar. Essa situação coloca em risco a flora e a fauna locais, que não conseguem se adaptar rapidamente ao ambiente em mudança. Com a diminuição dos recursos e o aumento da desertificação, as comunidades enfrentam escolhas difíceis sobre como sobreviver em um cenário em rápida transformação. A situação exige ações urgentes para proteger a rica biodiversidade do Sahel e apoiar as pessoas cuja vida depende desse ecossistema frágil. Como podemos nos unir para mudar essa tendência? Muitos não sabem, mas filmes podem ser minúsculos. O menor filme do mundo, chamado Menino no Seu Átomo, foi criado por cientistas da IBM usando átomos reais. Imagine só, essa encantadora mini-animação foi feita em nível atômico, o que significa que é composta das partículas mais básicas da matéria. Cada quadro do filme foi montado a partir de átomos e depois ampliado em 100 milhões de vezes para que pudéssemos vê-lo. Para comparação, um átomo tem cerca de 1 nanômetro de tamanho, então o filme é basicamente um desenho animado minúsculo, feito das menores partículas do universo. Essa conquista notável não só demonstra criatividade, mas também mostra as incríveis possibilidades da ciência e da tecnologia. Reconhecido pelo Livro dos Recordes como o menor filme já criado, Menino no Seu Átomo oferece um olhar lúdico sobre o micromundo que nos cerca. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, lembre-se de que existe um filme ainda menor, que acontece em nível atômico. Que incrível! Acredite ou não, a Vitória régia é incrível. Esta planta aquática, única das florestas tropicais da Amazônia, possui folhas flutuantes que podem chegar a 3 metros de diâmetro. Imagine uma folha que suporta o peso de uma pessoa. Essa característica impressionante torna a Vitória régia uma maravilha da natureza e um símbolo da rica biodiversidade da América do Sul. Além de ser linda, ela produz grandes flores aromáticas que se abrem à noite, exalando um doce perfume que atrai polinizadores noturnos, como besouros. Observar essas flores se abrindo e fechando ao anoitecer é um espetáculo fascinante. A Vitória régia prospera em águas quentes e rasas, criando habitats densos para diversos peixes e outros animais. A proteção do meio ambiente é essencial para preservar essa planta incrível em seu habitat natural, pois a atividade humana ameaça seus locais de vida. Portanto, da próxima vez que você ver uma grande folha de Vitória régia flutuando, lembre-se das maravilhas dessa planta e de seu papel no ecossistema. Você já se perguntou por que a charreada atrai tantas pessoas? A charreada é um esporte tradicional mexicano que mistura a emoção do rodeio, a habilidade da equitação e o espírito da pecuária. Essa competição emocionante acontece em uma arena especialmente equipada, conhecida como Aliança Charro, onde competidores experientes mostram suas habilidades impressionantes. Durante o evento, os participantes enfrentam diferentes desafios com cavalos e gado, demonstrando sua agilidade, precisão e forte conexão com os animais. Desde a corrida pela arena até o manejo habilidoso do gado, é um espetáculo emocionante de talento e trabalho em equipe. A charreada não só celebra a cultura mexicana, mas também promove o espírito comunitário, reunindo espectadores e participantes para apoiar seus favoritos. Com uma rica história e uma atmosfera vibrante, a charreada convida todos a apreciar essa combinação única de esporte, tradições e camaradagem. E se eu disser que um robô correu uma maratona? Recentemente, um robô humanoide surpreendeu a todos ao completar uma meia maratona de 21,1 quilômetros sozinho. Esse resultado impressionante mostrou seu incrível equilíbrio e resistência, essenciais para longas distâncias. Criado e desenvolvido por engenheiros inovadores, esse robô seguiu o percurso com precisão, ajustando seus movimentos em tempo real para evitar obstáculos e manter um ritmo estável. Essa conquista não apenas destaca o avanço na robótica, mas também abre oportunidades empolgantes para futuras competições, onde humanos e máquinas podem competir lado a lado. Imagine um futuro onde atletas treinam junto com robôs avançados, ou onde robôs participam de eventos esportivos como os humanos. Isso levanta questões sobre treinamento, competição e colaboração no esporte, oferecendo uma nova perspectiva sobre o que significa ser um atleta no século XXI. Você já sentiu que os pássaros estão te observando? Essa é uma sensação interessante que está ligada à consciência instintiva que muitos animais, incluindo os humanos, desenvolveram.
Os pássaros frequentemente nos observam de árvores e telhados, com seus olhos atentos acompanhando nossos movimentos. Essa sensação, embora mais instintiva do que consciente, destaca como os animais são sensíveis ao seu entorno. Pesquisadores apontam que quando sentimos que estamos sendo observados, é uma combinação de observação real e a tendência natural do nosso cérebro de ficar alerta diante de possíveis ameaças. Esse instinto foi crucial para a sobrevivência, ajudando os humanos antigos a detectar predadores ou presas. Mesmo hoje, essa consciência pode provocar reações como cautela ou curiosidade. Então, da próxima vez que você estiver na rua e notar um pássaro te olhando, lembre-se de que você não está sozinho em suas sensações. Criaturas atentas da natureza também estão cientes de nós. Você já se perguntou por que Nova Åkerville é tão impressionante? Este enorme complexo residencial, localizado em Kudrowo, perto de São Petersburgo, oferece uma visão do estilo de vida urbano moderno. Inaugurado em 2015, foi projetado para abrigar de 18.000 a 20.000 pessoas. Imagine como é viver em um dos 3.708 apartamentos distribuídos em 25 andares, cada um com uma planta única. Com 35 entradas diferentes, se orientar neste grande edifício pode ser uma verdadeira aventura. O design não só foca em moradias espaçosas, mas também inclui áreas comuns que incentivam a interação entre os moradores. Aqui, famílias, jovens profissionais e estudantes encontram seu lar, tornando um vibrante centro de atividades. À medida que as cidades crescem, Nova Åkerville se destaca como um exemplo brilhante de como a arquitetura moderna pode unir funcionalidade e espaços comunitários. O que você acha que espera esses espaços residenciais inovadores no futuro? Prepare-se para se surpreender com a origem da tragédia. A palavra tragédia vem do termo grego antigo, tragodia, que literalmente significa cancão de bode. Esse nome curioso sugere as apresentações vibrantes e muitas vezes barulhentas do teatro grego antigo, onde os atores exploravam profundas emoções humanas através de narrativas dramáticas. A origem do termo pode estar ligada à prática de sacrificar bodes em homenagem aos deuses, acompanhada de música e dança, junto com contos teatrais. Nessas apresentações, os atores interpretavam diferentes personagens, revelando temas de amor, perda e os desafios da vida. Essas histórias envolventes cativavam o público, tornando a tragédia uma parte importante da cultura grega. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra tragédia, lembre-se de que ela carrega um legado repleto de paixão, arte e ecos da canção do bode de tempos antigos. E se eu te contar sobre o incrível legado de Angogumi? Essa organização extraordinária construiu o primeiro templo budista do Japão, o Templo Shitenoji, que ainda é uma parte importante do cenário espiritual do país. Fundada no século VI, Angogumi não só demonstra uma habilidade excepcional, mas também desempenha um papel fundamental na disseminação do budismo pelo Japão. O templo Shitenoji, localizado em Osaka, serviu de base para muitos outros templos inspirados em seu design e filosofia. Graças a Angogumi, as complexas estruturas de madeira dos templos budistas se tornaram um símbolo da arquitetura japonesa. Ao criar esses locais sagrados, eles os preenchiam com simbolismo e arte, refletindo as crenças e valores budistas. Você já se perguntou como essas técnicas antigas ainda influenciam a arquitetura moderna? A dedicação da Angogumi garante que o respeito por esses tesouros culturais continue vivo, conectando o passado e o presente no Japão. Você vai se surpreender ao saber que as sementes de Ruelea tuberosa explodem. Esta planta incrível desenvolveu uma estratégia única para sobreviver e se reproduzir. Quando as sementes de Ruelea tuberosa entram em contato com a água, elas não apenas a absorvem, elas se expandem de forma explosiva. Esse impulso repentino permite que as sementes se afastem da planta-mãe, se espalhando por grandes distâncias. Imagine pequenas cápsulas de sementes, cheias de fibras enroladas, que ao molharem se desenrolam com tanta força que podem voar vários metros ou até mais. Esse mecanismo único não só ajuda a planta a colonizar novas áreas, mas também aumenta as chances de encontrar o lugar perfeito para germinar. Ao lançar as sementes em condições superlotadas, a planta reduz a competição por recursos, como luz solar e nutrientes.
Essa adaptação fascinante mostra como as plantas podem ser dinâmicas e ativas em seu ambiente, usando táticas inteligentes para prosperar. A natureza não é cheia de surpresas? Você pode se surpreender. Os furinhos do Converse são práticos. Você provavelmente notou pequenos furinhos nas laterais dos tênis Converse e pensou que eram apenas um detalhe de design, mas na verdade eles têm uma função importante. Esses pequenos buracos permitem que o ar circule dentro do calçado, ajudando a manter os pés frescos, especialmente em dias quentes. Isso é muito importante se você os usar por longos períodos, como durante um jogo de basquete ou apenas passando tempo com amigos. Além disso, esses furinhos não servem apenas para ventilação. Eles também permitem que você personalize seu estilo. Ao passar os cadarços por diferentes furos, você pode criar padrões únicos que se destacam na multidão. Então, da próxima vez que você usar seus Converse favoritos, lembre-se de que esses furinhos fazem mais do que você imagina. Eles mantêm seus pés confortáveis e estilosos ao mesmo tempo. Mergulhe no mundo do tubarão com fendas branquiais. Este ser único, muitas vezes chamado de fóssil vivo, possui características surpreendentes que o tornam um predador incomum. Com cerca de 300 dentes dispostos de forma característica, o tubarão com fendas branquiais usa sua mordida afiada para capturar eficientemente suas presas favoritas, como lulas e peixes. Esses dentes não servem apenas para enfeitar. Sua forma ajuda o tubarão a agarrar presas escorregadias enquanto nada nas profundezas do oceano. Com um corpo que ultrapassa 6 pés de comprimento, esse tubarão frequentemente se esconde nas profundezas dos oceanos Atlântico e Pacífico, se camuflando perfeitamente nas sombras. Embora raramente veja humanos, sua linhagem antiga remonta a cerca de 80 milhões de anos, tornando-a um objeto fascinante de estudo para cientistas interessados em biologia evolutiva. Surpreendentemente, o método de caça do tubarão com fendas branquiais é atacar repentinamente suas presas, demonstrando uma adaptabilidade que lhe permitiu sobreviver em seu ambiente. Não é incrível que uma criatura tão pré-histórica ainda exista hoje? Vamos revelar a verdade sobre a cratera de Chicxulub. Este lugar incrível marca o ponto onde um asteroide colidiu com a Terra e causou a extinção dos dinossauros. Quando o asteroide atingiu o planeta, gerou uma onda de destruição, cobrindo a área com mais de 30 metros de rocha derretida em apenas alguns minutos. Imagine uma paisagem transformada em um mar de fogo. Logo depois, as águas do oceano inundaram a região, trazendo mais 90 metros de sedimentos. Esse fluxo intenso de pedras, misturadas com lava e água, provocou tsunamis gigantes que atingiram o planeta. Esses tsunamis não apenas mudaram as linhas costeiras, mas também impactaram drasticamente os ecossistemas. Como resultado, muitas espécies não conseguiram sobreviver, levando a uma extinção em massa que eliminou quase 3/4 das espécies na Terra, incluindo os poderosos dinossauros. A cratera de Chicxulub mostra como um único evento pode mudar radicalmente a história do nosso planeta. Vamos revelar a verdade sobre a origem do sanduíche. A palavra sanduíche vem do 4º conde de Sandwich, um nobre do século XVIII, famoso por sua paixão por jogos de azar. Diz a lenda que durante longas sessões de jogo, ele queria comer sem sair da mesa. Então, ele pediu para colocar fatias de carne entre 2 fatias de pão, criando uma refeição rápida e prática. Essa ideia inteligente se espalhou rapidamente, e logo outros começaram a pedir o mesmo que sandwich, o que levou à popularização desse nome que conhecemos hoje. Desde então, o sanduíche evoluiu, oferecendo inúmeras opções de recheios e estilos ao redor do mundo, do clássico com manteiga de amendoim e geleia até criações gourmet luxuosas. Hoje, é difícil imaginar um almoço sem ele. Quem diria que uma solução simples para um hábito de jogo resultaria em um dos pratos mais amados do mundo? Será que esquecemos nomes tão rápido? O efeito do próximo da fila explica por que você pode esquecer o nome de alguém logo após conhecê-lo. Imagine que você está apertando a mão e trocando cumprimentos, e em um instante percebe que o nome desapareceu da sua memória. Isso acontece porque nosso cérebro está ocupado planejando a próxima resposta, e é difícil focar no nome que acabamos de ouvir. Essa experiência comum não significa que você tem uma memória ruim. É um efeito colateral natural das interações sociais. Nossas mentes lidam com várias tarefas, desde a logística até o fluxo da conversa, deixando pouco espaço para lembrar nomes.
O mais interessante é que muitas pessoas passam por isso, então você não está sozinho. O efeito do próximo da fila nos lembra que o cérebro humano tem seus limites, especialmente em situações sociais, onde a empolgação e os nervos podem prevalecer. Então, da próxima vez que você esquecer um nome, não se preocupe, isso acontece com os melhores de nós. Por que existem cafés com robôs no Japão? Em um país de tecnologia avançada e criatividade, o Japão levou a inovação a um novo nível com cafés únicos onde robôs trabalham. Esses estabelecimentos incríveis oferecem robôs que se parecem com humanos, atendendo os clientes e combinando entretenimento com comida de uma maneira inusitada. Imagine entrar em um café onde um robô amigável te cumprimenta, faz o pedido e até traz a comida. Essa experiência demonstra as notáveis conquistas do Japão em robótica, refletindo não apenas suas habilidades técnicas, mas também a paixão por integrar tecnologia ao cotidiano. Esses robôs, frequentemente projetados para imitar gestos e fala humanas, criam uma atmosfera envolvente, servindo comidas e bebidas deliciosas. Além disso, eles ressaltam o compromisso do Japão com a inovação, transformando a refeição em uma aventura inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não experimentar um desses cafés futuristas e ver como é o futuro da alimentação? Prepare-se para se surpreender com a popularidade dos reality shows. A televisão de realidade conquistou o cinema, atraindo espectadores com temas variados e formatos divertidos, desde competições culinárias como o MasterChef até programas de sobrevivência como o Survivor. Essas atrações oferecem algo para todos. No entanto, é curioso como esses programas podem parecer estranhos ou absurdos para pessoas de outros países. Enquanto uma nação torce por participantes lutando pelo primeiro lugar em um concurso de canto, outra pode ficar confusa com um programa que se concentra apenas em encontros. Essa diferença cultural acrescenta um aspecto intrigante ao fenômeno dos reality shows, refletindo os valores e interesses de diferentes sociedades. Além disso, a acessibilidade das plataformas de streaming permitiu que esses programas alcançassem um público ainda maior, gerando discussões sobre gostos em entretenimento. Então, o que realmente atrai as pessoas para o mundo dos reality shows? Drama, competição ou apenas risadas? Você sabia que a partida de futebol mais longa durou 203 minutos? Esse jogo incrível aconteceu em 1946 entre as equipes Stockport County e Doncaster Rovers, tornando-se lendário por sua duração e intensidade. Inicialmente, a partida estava programada para 90 minutos, mas a determinação dos jogadores levou a 2 tempos extras de 30 minutos. Foi um momento histórico para o futebol, com ambas as equipes lutando ferozmente pela vitória. No final, a partida terminou empatada, mas o Doncaster Rovers venceu por 4-0 nos tempos extras. Os torcedores na época não podiam acreditar no que viam, enquanto os jogadores continuavam a jogar, mostrando uma resistência e espírito esportivo incríveis. Esse evento inusitado ficou marcado na memória do futebol, como um exemplo da emocionante imprevisibilidade do jogo. Imagine como foi para os espectadores apoiar jogadores que superavam seus limites. Hoje, essa partida continua sendo um dos momentos mais comentados na história do futebol, mostrando o quão apaixonante pode ser esse esporte. Como esses jogadores conseguiram aguentar um maratona em campo? A pimenta Carolina Reaper é a mais picante do mundo. Essa fruta ardente foi criada por Ed Curry na empresa Pucker Butt Pepper, na Carolina do Sul, e causou um grande impacto no mundo das especiarias. Sua picância supera 2,2 milhões de unidades na escala Scoville, o que lhe garante o recorde do Guinness por sua extrema picância. Para comparação, a pimenta jalapeno geralmente varia de 2.500 a 8.000 unidades na escala Scoville. Isso significa que a pimenta Carolina Reaper não é apenas picante, ela está em um nível totalmente diferente de ardência. Ed Curry desenvolveu essa pimenta através de cruzamentos cuidadosos, buscando uma combinação de doçura e intensidade. A pimenta não é apenas um desafio para os amantes do picante, mas também uma fonte de inspiração culinária, sendo usada em molhos picantes, receitas e até em competições de resistência ao calor. No entanto, é preciso ter cuidado ao manusear essa pimenta, pois pode causar uma queima intensa. Você já teve coragem de experimentar a pimenta Carolina Reaper? Com sua incrível picância e sabor único, essa pimenta definitivamente deixou sua marca no mundo da culinária.